vidas que nos inspiram a orar. Eu gostaria, neste momento, de falar um pouquinho com vocês que estão aí me assistindo, sobre a questão, o que aconteceu lá na igreja primitiva. Aqueles irmãos, eles eram irmãos de oração ou não? A igreja primitiva, lá no primeiro século, a igreja cristã, ela realmente pagou um preço de oração ou não? É certo, meus irmãos, que essa igreja, como ela era constituída por pessoas, tanto a igreja primitiva, né, como a igreja contemporânea, na verdade, todas as igrejas tiveram lá os seus problemas, mas também todas as igrejas tiveram lá as suas virtudes. E essa igreja realmente, ela pagou o preço de oração. Inclusive, naquela ocasião em que eles deveriam orar para que uma nova pessoa fosse escolhida por Deus para que houvesse ali, né, a composição daquele grupo de pessoas. E na ocasião em que Matias foi escolhido, eles oraram, eles pagaram um preço. Atos capítulo 1, versículo 24, nos diz o seguinte: e, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Eles oraram, e Deus ali mostrou a eles quem Deus havia escolhido. Nas nossas escolhas, quando a igreja ela fica diante de um dilema, quando a igreja ela fica diante de uma situação, ela não sabe por onde caminhar, ela tem que realmente orar até Deus mostrar a sua resposta favorável. Eles oraram nas escolhas, eles pagaram um preço alto nas perseguições, inclusive Atos capítulo 4, versículo 23, nos diz o seguinte: olha, uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles estavam passando ali por momentos difíceis, por momentos de perseguição, mas eles souberam lidar com aquela questão. Eles souberam lidar com aqueles momentos difíceis que eles estavam passando ali naquele momento. Eles simplesmente oraram, levantaram a voz a Deus. E é interessante que esta oração, em Atos capítulo 4, versículo 23, nos traz esta referência em que eles celebraram, eles adoraram em oração a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31 também nos traz aí o resultado desse episódio. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando nós oramos, algo acontece. Deus move os céus e a terra. Deus nos dá respostas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você está sofrendo na fé por causa de perseguições? Você está sofrendo aí retaliações porque você crê em Cristo? Invista em sua vida de oração. Talvez você é um novo convertido que você está encontrando aí lutas em sua casa, em sua família, porque a sua fé agora é diferente. A sua fé está em Cristo. E é uma luta, é uma guerra. Ore nas perseguições. Vamos lá. Atos capítulo 12, versículo 5, na ocasião em que Pedro ele estava preso, ele estava ali praticamente, humanamente falando, era impossível, humanamente falando, sair daquela prisão, pois ele estava sendo bem guardado, ele estava ali cercado por diversos soldados à sua volta para que ele não escapasse daquela prisão, e o pior, ele estava prestes a ser morto. Tiago já havia sido morto por Herodes, e agora Pedro era a próxima vítima. Mas Deus interveio naquela situação. Deus trouxe ali realmente milagres. Deus manifestou o poder dele libertador na vida do apóstolo Pedro dentro daquela prisão. Deus visitou este homem no seu extremo sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, ó, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava sofrendo,
com medo, angustiado, mas a igreja estava orando em favor dele. Agora, sabe o que é lindo disso tudo? Que o apóstolo Pedro, ele tinha comunhão com a igreja. Ele era uma pessoa que a igreja olhava para ele e lembrava dele. E eu pergunto para você, meu querido, você tem comunhão com a sua igreja? Ou você é um cristão que tem procurado andar sozinho? Você é uma pessoa em que a igreja está orando em seu favor? Ou você é um cristão que está longe da igreja? E você diz que é um cristão. Você tem vínculos com a igreja de Cristo? Ou não? Se não, em nome de Jesus, tenha vínculos com a igreja de Jesus. Não carregue esse fardo sozinho. Não lute com Deus sozinho em oração. Tenha pessoas que vão te ajudar em oração. Como o apóstolo Paulo, no início da sua conversão, tem aí, aqueles que são os Ananias que vão orar, que vão ministrar em sua vida. E eu pergunto para você, quem é a pessoa ou quem são as pessoas que oram pela sua vida? Quem são? Só você vai poder responder esta pergunta. Vamos lá? Eles eram perseverantes e unânimes, não é? Eles amavam perseverar num propósito ali, principalmente em oração, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles oravam até Deus manifestar ali os seus propósitos. Atos capítulo 1, versículo 14, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, havia ali uma unidade de propósito. Havia ali a unidade em oração. Esses irmãos, eles estavam interligados, eles estavam conectados, eles estavam ali, juntos, clamando a Deus por livramentos, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus força e graça em um tempo tão difícil para a fé cristã, em um tempo de perseguição. Mas em todos os momentos eles estavam clamando a Deus, e aqui eles estavam ali, em comunhão. Mesmo assim, eles não deixaram de orar. Tem pessoas que parece que quando tudo vai bem, está tudo tranquilo, não tem nenhuma perseguição. Algumas pessoas param de orar justamente nesse ponto. Mas Deus tem um chamado para mim e para você. Nós devemos orar em todo o tempo. Em todo o tempo. Alguém já falou isso aí? As coisas estão dando certo para você? Reforce as suas orações. Dobre as suas orações. Em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. O pastor Hernando Dias Lopes, ele tem esse livro aqui. Aliás, este livro é um livro fantástico. É um livro que eu aconselho você ter este livro. Aprendendo a orar com quem ora. Pensa num livro bom. Este livro aqui foi escrito justamente com o pastor Arival Dias Casimiro. O pastor Arival é da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em São Paulo, Pinheiros, né? E realmente é uma igreja muito abençoada, é um pastor muito abençoado. E o Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte, olha, a igreja sempre caminhou rápido quando caminhou de joelhos. Olha que interessante. Uma pessoa, ou uma igreja, uma comunidade, ela só avança, eu diria assim, em todos os sentidos, quando ela caminha de joelhos. Faz sentido essa frase aí, declarada pelo pastor Hernando Dias Lopes. De joelhos, nós iremos caminhar mais rápido. Esta é a ideia. Ok? Então, é isso aí.